se nós não entendermos o que é o amor de Deus em nossas vidas e através de nós, porque nós só podemos amar verdadeiramente se nós entendermos o amor de Deus em nós. O amor de Deus não é um amor egoísta, não é um amor centrado no eu, é um amor de doação. Por isso que a base do nosso cristianismo deve ser um amor assim, um amor de doação, porque ninguém melhor do que Deus para dizer assim: eu enviei o meu filho para salvá-lo, por amor. E ele coloca nesta carta a princípio três desafios bem claros que a igreja pode usar, formas de testar aquele pregador, aquele mensageiro, aquele profeta, aquele mestre. O primeiro deles é a santidade. O profeta, o anunciador da palavra, o mestre, ele deve ser santo. Ele deve ter uma vida de santidade, uma vida correta. O segundo teste é o teste social, o teste do amor, mas é um teste social. Porque aquele que ama, ele se preocupa com o outro, e se ver o seu irmão passando dificuldades, ele vai ajudar, de coração. Não para querer algo em troca, mas vai ajudar pelo fato de que Deus já tocou no seu coração e ele faz parte de uma comunidade de fé. E o terceiro teste é o teste doutrinário. Aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos, e nós vamos ver isso. Capítulo 5, vamos ler de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. Os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus amados irmãos, ele inicia essa carta lembrando, essa passagem lembrando que toda a base é o amor. E nós olhamos essa carta toda do início ao fim, a gente percebe o amor em toda ela. Até mesmo quando ele fala dos mandamentos, que muitas vezes nós entendemos errado. Ele inicia dizendo: todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que é nascido. Isso quer dizer que todo aquele que ama a Deus, ele só pode amar a Deus porque ele entendeu o que é o novo nascimento, a nova vida em Cristo. Todo aquele que consegue amar a Deus, ele só consegue amar a Deus porque ele entendeu que ele tem um novo nascimento em Cristo, uma vida nova em Cristo. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A forma como nós entendemos o nosso relacionamento de amor com Deus é a mesma forma como nós entendemos o nosso relacionamento com o próximo, e isso faz com que nós cumpramos os mandamentos.
Qual é o mandamento que está por trás disso? Os mandamentos que Cristo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os mandamentos de Deus. Resumindo, o que Cristo falou são a lei moral de Deus, escrita em pedra, que Cristo resumiu. Por quê? Porque isso tem a ver diretamente com o irmão. Tem a ver diretamente com o irmão. Você ama a Deus, você vai guardar os 4 primeiros mandamentos. Vai ter um dia para louvar a Deus, não vai adorar imagens e escultura, vai amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos se referem diretamente a Deus. E os outros 6 têm a ver com o próximo. Quem ama a Deus não rouba, não furta, não mata, não adultera, não dá falso testemunho. Englobando isso, Jesus diz: amar a Deus então sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nisso está o amor de Deus. Porque se você faz isso, com o amor de Deus, você não se torna um legalista, aquele que aponta o erro dos outros para esconder os seus. E olha que eu encontrei muita gente assim. Gostava de apontar o pecado para o outro, mas não cuidava da sua vida espiritual. Então a forma como nós tratamos o outro tem muito a ver com a forma como nós entendemos Deus. Se nós entendemos que Deus está no céu com a vara pronta na mão para castigar todo aquele que peca, nós não entendemos o amor de Deus, que mesmo sendo justiça também é amor. Esse Deus com a vara na mão pronto para castigar não existe. Por que não existe? Porque Deus não castiga. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele que ama. O castigo seria uma punição pelo pecado, mas normalmente a punição pelo pecado é a consequência do pecado. São frutos que o homem vai colher daquilo que ele plantou. Versículo 3: porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, ou não são um peso. Por que não são um peso? Porque tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Se nós amamos a Deus, nós somos fiéis em todas as coisas. Não é porque Deus vai nos castigar que nós vamos deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de adulterar. Nós não vamos fazer isso porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E o amor a Deus nos leva a ter esses mandamentos no nosso coração, e isso não é um peso. Por mais que muitas vezes o mundo lhe aponte o dedo. Já tenho falado aqui, por exemplo, na época do imposto de renda, tem irmãozinho que gosta de dar um jeitinho lá, arrumar uma nota aqui, uma nota ali, mesmo de uma forma ilegal, para abater isso no imposto de renda depois. Está errado. Ah, mas todo mundo faz e vai para o inferno, você vai também. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nisso, os mandamentos de Deus não são pesados, por mais que alguém aponte o dedo. Ah, o irmãozinho lá não vai em bailão, a gente convida ele e não vai. Ele não vai porque é pecado, ele não vai porque ele ama a Deus. Em primeiro lugar está o amor de Deus, senão você se torna um legalista. Você não entende o que é o amor de Deus. Mas lembrando que o amor de Deus também é justiça. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então não é que Deus é mau, você vai colher aquilo que você plantou. Tem gente passando dificuldade, pastor, eu não sei, parece que tudo dá errado. E parece que Deus não me ama, e bota a culpa em Deus. Nunca andou com Deus. Nunca entendeu o amor de Deus. Mas quando passa dificuldade, bota a culpa nele. Como se Deus fosse o culpado pela semente que a pessoa está plantando. Aquilo que ela faz de errado.
Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Essa nossa fé é o alvo. A fé que vence o mundo é a fé verdadeira. Não é fé por fé. Se é fé por fé, tem gente que tem um monte de fé e estão indo para o inferno com a sua fé. O apóstolo Paulo tinha uma fé forte num Deus que exigia dele que ele perseguisse os crentes. E ele tinha certeza e convicção daquilo que fazia, por fé. E estava completamente errado. Então a sua fé, direcionada para algo errado, pode ser uma fé muito forte. E ainda assim você está perdido. Por isso que a fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Porque Ele venceu o mundo. Foi Ele que conquistou você. Ele que conquistou, que tirou você do pecado. Foi o esforço dele. Foi o sofrimento dele. Foi o sacrifício dele. E por isso nós temos que colocar a nossa fé somente em Cristo. Não nas coisas do mundo, nos poderes do mundo. Tem gente que coloca a sua fé no dinheiro, acha que pode comprar tudo. Tem gente que coloca a sua fé no seu conhecimento, na sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Conheci muita gente inteligente indo para o inferno. Muita gente rica que trocaria o seu dinheiro para ter alegria na vida. Depositado a sua fé em algo errado. Por isso que o apóstolo Paulo também diz que se a nossa esperança for só aqui neste mundo, nas coisas deste mundo, nós somos as mais infelizes das criaturas. Que a nossa fé deve ser em quem? 5. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo veio como homem, Deus encarnado, não há aparência, como os gnósticos lá do segundo século, os docetistas, que doquel significa aparência, não tinha forma física. E João está dizendo, eu toquei nele, eu estava junto. Ele era um homem, mas também era Deus. Também era Deus. Versículo 6, este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Esse versículo 6 até o 10, ele vai falar muito dessa água e sangue. Nós temos 4 interpretações teológicas para essa passagem. Água e sangue pode significar batismo e a morte de Jesus, quando ele foi batizado e quando ele morreu na cruz. A encarnação, quando ele veio ao mundo, se tornou sangue. Água e sangue que fluíram do seu lado quando ele foi crucificado, saiu água e sangue, diz a palavra de Deus. E também pode significar o batismo e a ceia do Senhor, que são o que nós comemoramos na igreja. A maioria dos teólogos acredita que isso tem a ver, essa passagem de água e sangue tem a ver com o batismo de Jesus na água e a sua morte na cruz, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados, que nos lava de todos os pecados. A maioria dos teólogos crê nisso e eu também creio nisso. Mas o versículo 7 ele diz assim: e o Espírito é que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade.
é a verdade. Vamos abrir lá em João, capítulo 14, e vamos ler no versículo 15 a 17. João 14, versículos 15 a 17. Diz que é bom ter Bíblia de papel, daí eu consigo escutar daqui. Não sou contra a Bíblia no celular, não, né? O celular é muito bom. A desvantagem é que pode terminar a bateria, no papel não tem como. Capítulo 14, versículos de 15 a 17. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que Ele vos dará um outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e está em vós. Versículo 17 diz: o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que está junto com a gente. Então, voltando lá, no versículo 7, e o Espírito que dá testemunho, pois é o Espírito da verdade. Pois os que dão testemunho agora são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Nós somos nascidos de Deus pelos méritos de Jesus, pelo ministério de Jesus, que iniciou no batismo, a consumação do ministério de Jesus na cruz, e nós somos, por Ele, pelo Espírito enviado em nós, testemunha do amor de Deus. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Esse é o selo de propriedade de Deus. O Espírito Santo nos sela para podermos então chegar até Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: Ele nos deu o seu Filho. No Antigo Oriente, a palavra de uma pessoa só poderia ser rebatida diante do tribunal. A palavra de mais de uma pessoa, de duas ou três pessoas, era incontestável. Por isso que Jesus diz que se algum irmão estiver em pecado, não quiser corrigir, chama um testemunho. Se o testemunho do homem é válido, muito mais o testemunho de Deus. Muito mais o testemunho de Deus. E qual é o testemunho de Deus? Ele deu o seu Filho. Ele deu Jesus Cristo. Quem crê, versículo 10, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Se nós cremos em homens, muito mais temos que crer em Deus. Muito mais crer em Deus, porque se nós não cremos no Cristo, no Jesus que morreu por nós, chamamos Deus de mentiroso. Nota que chamar alguém de mentiroso já é ruim. Agora imagina chamar Deus de mentiroso. Como nós chamamos Deus de mentiroso? Quando não cremos em Jesus Cristo. Chamamos Deus de mentiroso quando não cremos de coração. Não é de intelecto. Por que de coração e não de intelecto? Porque muita gente que conhece Jesus Cristo de ouvir falar. E esse testemunho diante de Deus é um testemunho falso, mentiroso. Porque quem conhece Jesus Cristo de coração tem a vida transformada, nega a si mesmo,
suas preferências, o seu querer, o seu gosto. Deixa de lado para buscar a excelência em Cristo. Uma vez me perguntaram se eu fosse convidado, como pastor, fosse convidado a concorrer a um cargo público, o vereador, o prefeito. Eu disse, não vou me rebaixar, porque eu estou na excelência. Fui chamado por Deus com o objetivo de propagar o seu evangelho e capacitar a igreja para a obra missionária. Não vou me rebaixar. Quem crê em Cristo deixa suas preferências de lado. E olha que eu já fui político. Deixa suas preferências de lado para se dedicar àquilo que é realmente excelente. Um caminho muito melhor, que é o caminho do amor. Essa é a obra de Cristo na sua igreja. A obra de Cristo na igreja não são paredes. A obra de Cristo na igreja é transformar corações que verdadeiramente amam, que verdadeiramente se dedicam, não apenas em crescimento próprio, porque nós crescemos de glória em glória, de graça em graça, de conhecer cada vez mais do Senhor Jesus, mas nós só vamos conseguir conhecer cada vez mais do Senhor Jesus se nós realmente amarmos o próximo. Nosso irmão. Qual é o próximo, pastor? Aquele que está necessitado. A gente tem a ideia do próximo, aquele que está do lado. Mas isso é a nossa tradução para o português. Um fariseu perguntou isso para Jesus: quem é meu próximo? E aí Jesus propôs uma parábola. Um homem ia pelo caminho, foi assaltado, passou um sacerdote, nem olhou para ele, passou um fariseu, nem olhou para ele, passou um samaritano, recolheu, levou, curou suas feridas, levou para a hospedaria, ainda pagou. E Jesus devolve a pergunta: quem vocês acham que foi o próximo? E é esse próximo que nós temos que cuidar. É aquele que está necessitado. E João disse: se nós vemos alguém necessitado, não devemos virar as costas para ele. É nossa obrigação estender a mão. Note que essa necessidade nem sempre é material. Na sua grande maioria é espiritual. Ou de problema mental mesmo, psicológico, social, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, nós sabemos que podemos ajudar e não fazemos nada. E por que é espiritual? Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. No momento que você deita e o momento que você levanta, tudo que você faz é espiritual. Você já não deitou alguma vez? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também, porque eu já vi isso ser uma prática na vida do crente. Deitar cantando um louvor, com aquela música na cabeça, e acordar de manhã cantando o mesmo louvor. Quem já passou por isso? Eu já. Porque tudo é espiritual. Ao deitar e ao levantar, é uma musiquinha, né? Tudo é espiritual. Quem não crê em Cristo faz Deus mentiroso. Versículo 11: e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo. Você pode pegar todos os seus bens, vender e dar aos pobres. E ainda assim, não ter a vida eterna. Você consegue ter a vida eterna se você verdadeiramente crer no Salvador Jesus Cristo. E termina o versículo 12, que encerra esta parte desta carta, essa perícope. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho não tem vida. Quem tem o Filho tem a vida. Como vai ser importante? Pastor, como é que eu sei que eu vou para o céu? Se você crê em Jesus Cristo, selo do Espírito Santo, ninguém pode te tirar da mão do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus, que está somente em Cristo Jesus. As mãos do Senhor você não sai. Ninguém te tira. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor. Por outro lado, ele termina dizendo que quem não tem, ele encerra esta parte, não tem a vida. Pode ser a pessoa mais legal, mais bacana, mais ajudadora, mais prestativa, capaz de tirar a sua roupa para ajudar o outro. Ainda assim, não tem a vida eterna. Porque só quem tem o Filho tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Nós possamos entender esta verdade, que é uma verdade eterna. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso. Eu preciso, pastor, preciso saltar, preciso cair, preciso cair no espírito. Não. Você precisa reconhecer que é pecador. Não que você fez algum pecado, mas que você é pecador. E que só em Cristo você pode ter a salvação. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Você pode hoje mesmo conquistar a vida eterna. E essa vida eterna já foi conquistada na cruz, para você. Mas você tem que aceitar. Crê no Senhor Jesus. E você terá a vida transformada. Não apenas num Cristo que muitas vezes está num papelzinho, num folhetinho. Alguns levam até na carteira, né? Foto de Jesus, não sei quem tirou. Não é esse crer. Mas é crer pela fé. Que Jesus já morreu por você. E se você passa por uma vida de dificuldade, uma vida de sofrimento, sem esperança na vida eterna, é o momento de curvar a cabeça e dizer: Senhor, faça morada no meu coração. Transforma a minha vida. Eu quero a vida eterna. Posso dizer como Paulo, meus amados irmãos: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Alegria maior está do outro lado da vida. A vida é eterna. Aqui é uma passagem. Muitas vezes as pessoas passam aqui por turbulência e não encontram aonde ter o alento, e o alento já foi dado na cruz. Não podemos viver como alguém que não tem esperança. O apóstolo Paulo diz: não podemos viver como alguém que não tem esperança. Porque se Cristo morreu e ressuscitou, muito mais fará por nós. Aceite de coração. É um desafio. Curva sua cabeça. Vamos orar. Você que está em casa também, curve a sua cabeça. Coloque as suas ansiedades na mão do Senhor. Aos pés da cruz. Você está lá ajoelhado aos pés da cruz. Mas Cristo olha e diz: está consumado.
Vida eterna já foi conquistada, apenas aceite. Querido Deus, te rendemos graças, Senhor. Não porque merecemos algo, porque somos infiéis, porque somos miseráveis pecadores, mas o Senhor tem um amor tão grande, que nos constrange, um amor tão grande que nós não conseguimos entender, Senhor. Pai amado, muda nossas vidas, muda o nosso caráter, molda o nosso coração, transforma o coração de pedra em coração de carne, dá, Senhor, um novo coração. Clamamos a Ti, Senhor, por todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, Senhor, da Tua mão de cura. Que o Senhor também leve a cura espiritual. Que o Senhor não leve apenas a cura física, Senhor, mas trabalhe nos corações e nas mentes. Visita cada um de nós, Senhor, nas nossas angústias e necessidades. Aplana, Senhor, o caminho aonde o Teu povo irá passar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias de nossas vidas, nos trazendo a paz que é eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Deus trabalhe no seu coração como trabalha no meu, e nos ensine a viver uma vida correta. Vamos tropeçar muitas vezes, vamos cair, mas lembre-se que o Senhor está de mão estendida para te ajudar na caminhada. Você não está sozinho, promessa de Jesus. O irmão Elton leu o texto. Jesus promete: estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, ou a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, 19h30, na Escola Bíblica. Mas não vão embora ainda. Tem a cantina. Cachorro quente. Colaborem com o Ministério dos Juniores. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha.